Então, o versículo essa noite é este que diz: Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, essa noite vamos tentar entender o que Paulo quer dizer nesse versículo, quando ele diz que ele traz no corpo dele as marcas do Senhor Jesus. E depois nós vamos levar essa reflexão também para a nossa vida, se nós temos também essa marca, tá certo? Então, por que Paulo chega aqui no final da carta de Gálatas, ele tem que falar sobre isso. Ele tem que falar, olha, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, já dá a entender que, para algumas pessoas, Paulo não tinha essa marca. Paulo não tinha essa marca para algumas pessoas, por isso que ele tem que chegar aqui e falar, olha, eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, essa noite eu quero falar de duas marcas de Paulo, tá? É interessante que esse versículo, Paulo, essas marcas são dois tipos de marca. Não é só uma marca que ele trazia, são duas marcas. Então, muitas pessoas duvidavam do ministério de Paulo. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver muitas pessoas lá duvidando dele, desafiando ele, resistindo a ele. Tá certo? Então, Paulo, antes de Paulo, nós conhecemos Saulo de Tarso, teve uma vida toda desregrada. Ele era um fariseu, quem conhece a história sabe, ele era um fariseu, ele tinha um extremo zelo pela lei de Deus, ele perseguia aqueles que falavam justamente nesse nome que ele está citando, que é de Jesus, ele perseguia esses. Então, quando ele se converte, muitas pessoas vão duvidar da conversão dele. Vão duvidar que ele possua de fato essas marcas. Então, tem muita parte da Bíblia aqui que eu vou só citar sem ler, para que a gente não prolongue muito, mas quem lembra do capítulo 9 de Atos, onde fala sobre a conversão de Paulo, é uma coisa linda, maravilhosa, eu acho que todos gostam dessa história, onde, se você voltar para o capítulo anterior, lá no final do capítulo, você vai ver que Paulo, quando apedrejaram Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, depois de Jesus, do tempo de Jesus, Paulo segurou a capa da pessoa e falou, ei, essa capa está atrapalhando aí, irmão, joga uma pedra nesse camarada daí, deixa eu segurar aqui para não te atrapalhar. E segurava a capa daqueles que haviam de apedrejar Estevão. Ele fazia isso. O próprio Paulo, ele vai dar testemunho de que ele chegava nas pessoas e falava, ou você blasfema esse nome que você está anunciando, que justamente esse nome que ele cita aqui no versículo 17 de Jesus, ele falou, você renuncia e você blasfema esse nome, ou você vai ser apedrejado, ou você vai morrer, você vai ser preso. Ele vai falar muito isso. Eu obriguei muitas vezes as pessoas a blasfemarem sobre esse nome. Ele vai dizer que ele prendia e mandava matar quem sequer citasse esse nome, que era o nome de Jesus, o Salvador. Aí chega no livro de Gálatas, ele tem que dizer, olha, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, que muitos duvidavam. Olha só, depois que ele se converte, olha só, vamos ler algumas passagens aqui. Eu coloquei um pouco em ordem, para a gente não perder muito tempo. Vamos lá para o livro de Atos. Abra lá em Atos, no capítulo 9. Então, você vai ver muitas vezes Paulo tendo que defender o apostolado dele, tendo que ele defender que ele, de fato, é um cristão. Então, lembra que no caminho de Damasco, na conversão dele, ele estava indo justamente para Damasco, que era a capital da Síria, onde havia muitos judeus lá, na época, e ele estava indo com autorização para chegar lá, prender e levar para Jerusalém, para que eles fossem julgados lá, onde eles podiam ser presos, seria a melhor opção, ou seriam mortos. Só que a caminho de Damasco, onde ele estava indo para a Síria, capital da Síria da época, Jesus aparece para ele e diz, Saulo, por que você me persegue? E ele diz, quem és tu, Senhor? E a voz é, eu sou Jesus. É justamente esse Jesus que ele está citando no livro de Gálatas. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas eu quero te dizer uma coisa, nessa noite. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Lá no Nordeste a gente fazia uma vara, onde na ponta a gente batia um prego e cortava aquele prego, onde a gente espetava o boi quando não queria andar no carro de boi. E toda vez que você cutucava o boi, ele dava um coice. E aquele coice
fazer com que aquele aguilhão penetrasse ainda mais. Então Jesus, quando encontra com Saulo, caminho de Damasco, fala: olha, você está dando murro e ponta de faca, mas eu vou dizer o que você vai fazer. Aí vai fazer muitas coisas na vida de Paulo. Você vai sofrer pelo meu nome, você vai pregar o evangelho para as nações, para os gentios, para os judeus, para os reis. Ele vai fazer tudo isso aí. Então, olha só o que acontece depois da conversão dele. Abra aí em Atos capítulo 9 e versículo de 10 a 15. Atos 9, de 10 a 15. Diz assim o versículo 10. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Então, aquele que perseguia já está convertido, está orando. Então, esse Senhor que ele diz no Gálatas 6:17, que é Jesus, vai falar com Ananias para que pregue o evangelho para Saulo. Saulo já estava orando. Olha só, versículo 11. Numa visão, ele viu entrar um homem chamado Ananias e punha-lhe sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos eu ouvi acerca deste homem e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Voltando ao versículo nosso chave, que é: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Se a gente trocasse essas palavras que a Ananias está dizendo aqui para Jesus, Senhor, esse camarada aí não tem a tua marca, não. Ele não tem as marcas de Jesus. Esse camarada, ele veio para cá, foi para nos prender, para nos matar. Mas Paulo diz: eu tenho as marcas do Senhor Jesus. Versículo 14. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele não tem a tua marca. Ele está aqui para mandar prender a todos quanto invocam o teu nome. Versículo 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, rapaz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e diante dos filhos de Israel. Ou seja, vai, esse tem a minha marca. Então Paulo diz: eu trago em meu corpo a marca do Senhor Jesus. Muitas vezes ele vai ter que se defender de várias acusações que vão falar acerca dele. Ainda em Atos, vá agora para o versículo 20, mesmo capítulo 9, versículo 20, 21 e 22. Atos 9, 20, 21 e 22, que diz assim: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus. Olha como é que um homem que está pregando que o Cristo é o Filho de Deus, como é que esse homem podia não ter a marca do Senhor Jesus? Ter que ficar falando: não, eu tenho as marcas do Senhor Jesus. Aqui ele prega a Cristo. E ele diz: não, esse Cristo que eu estou pregando, esse de fato, ele é o Filho de Deus. Versículo 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: ué, não é este o que em Jerusalém perseguiam os que invocavam este nome? E por isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Então as pessoas já não estavam mais entendendo. Poucos dias antes, estava perseguindo, prendendo e mandando matar. Agora aqui está falando: esse que eu perseguia e eu dizia para ninguém falar no nome, esse é o Cristo, Filho de Deus. E as pessoas já não entendiam mais nada, estavam confusas. Porque este homem tem a marca do Senhor Jesus. Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando
que aquele era o Cristo. Esse homem tinha as marcas de Jesus. Ele está pregando e afirmando: olha, esse é o Cristo. Esse que eu perseguia é o Cristo. Vamos continuar ainda no capítulo 9. Vá para o versículo 26. Capítulo 9, versículo 26 agora. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então ele pregou lá em Damasco e falou: agora eu vou para Jerusalém, que agora sim, agora o negócio vai ficar bom para o meu lado. Quando ele chegou em Jerusalém, que foi chegando perto dos discípulos, os discípulos: ó, ei, estou fora. Tentou se juntar aos discípulos, e eles não criam. Olha o que é que diz o final do versículo. Final do versículo 26. Procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que ele fosse discípulo, ou seja, não crendo que ele tivesse as marcas de Jesus. Eles não criam que Paulo tinha as marcas de Jesus. Por isso que você vai ver lá em Gálatas, depois de muitas coisas, pessoas duvidando que ele fosse apóstolo, que ele fosse ministro, que ele fosse discípulo, ele tem que falar: eu trago em meu corpo a marca do Senhor Jesus, ou as marcas, que não era uma só, eram duas marcas que ele tinha, que podia comprovar. Agora vá para o versículo 30. Então ele estava pregando em Jerusalém, os crentes não queriam saber dele, não acreditavam que ele tinha a marca de Jesus. Aí olha só o que é que os crentes fizeram com ele aí, ó. Versículo 30. Olha o que é que os irmãos fazem com ele. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram para onde? Para bem longe. Enviaram para onde? Lá para o final do mundo. Não crendo que ele tivesse as marcas de Jesus. Vamos se livrar desse camarada, vamos comprar uma passagem para ele só de ida, para o fim do mundo. Vamos enviar ele lá para Tarso. Não crendo que ele fosse discípulo, não crendo que ele tivesse as marcas de Jesus. É por isso que ele diz: eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha só, abre em Romanos. Então, as pessoas não criam que ele fosse discípulo, não criam que ele tivesse as marcas do Senhor Jesus. Abre em Romanos. Eu coloquei em ordem para ficar bem facinho para a gente, tá? Romanos capítulo 1, versículo 1. Vai estar sempre em ordem. Romanos 1 e versículo 1. Olha o que é que diz aqui. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Ué, como é que um homem desse pode não ter as marcas do Senhor Jesus? Como é que um homem desse pode não ter as marcas do Senhor Jesus? E as pessoas duvidarem dele. E ele tem que falar: não, eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha só. Olha só. Ele diz que ele é servo de Jesus Cristo e as pessoas disseram: não, ele não é discípulo. Ele foi chamado para ser apóstolo, nós vamos ver isso lá em Atos depois. Ele foi chamado e separado pelo próprio Espírito Santo para que fosse apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Você vai ver isso lá em Atos também. O Espírito Santo dizendo: ei, me separa Paulo para o ministério que eu tenho dado a ele. E eles dizem: não, ele nem sequer é discípulo, ele não tem as marcas de Jesus. Abre em Romanos 1, 1 Coríntios 1 e versículo 1. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 1. Primeiro Coríntios 1 e versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ah, não, ele sequer é discípulo, ele não tem as marcas de Jesus. Ele não tem. Paulo, quem que era Paulo?
Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. O próprio Jesus falou, não, ele vai ser enviado por mim para as nações. Ele é apóstolo da minha parte, eu que escolhi ele. Segundo a vontade de Paulo? Não. Ele era apóstolo de Jesus Cristo segundo a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que esse homem fosse apóstolo. Não só apóstolo, como o maior apóstolo que pisou sobre essa terra. Mas as pessoas dizem, não, ele não é discípulo. Ele não tem as marcas de Jesus. Ele diz, eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E as marcas do apostolado. Ele vai ter que defender até o apostolado dele, que muitos dizem, não, ele não é apóstolo. Ele não é apóstolo. 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 1. 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 1. Na outra carta aos Coríntios, ele faz a mesma afirmação, porque a igreja de Corinto era a igreja que mais duvidava de Paulo. Então, para eles, ele tem que deixar bem claro que ele é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, é para essa igreja que ele fala, não, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, e é pela vontade de Deus. Não é porque eu quis, não é eu que me nomeei, não. Tem muitos aí se nomeando aí. Eu sou apóstolo a partir de hoje. Pastor, para mim é muito pouco, agora eu sou um apóstolo. E assim vai. Eles não. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, escolhido por Ele, e eu fui escolhido segundo a vontade de Deus. Vamos ver mais um aqui. Gálatas capítulo 1 e versículo 1. Gálatas 1 e versículo 1. Então, percorrendo a Bíblia, meu está em sequência, tá? Eu coloquei em sequência, que aí fica bem fácil. Gálatas 1, versículo 1. Mais uma vez. Paulo, apóstolo, não pela vontade de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então ele era apóstolo, não era pela vontade, não foi homens, os homens chegaram e falaram, ei, vamos escolher esse cara aqui para ser um apóstolo? Não foi ele mesmo que falou, não, a partir de hoje eu sou um apóstolo. Não. Escolhido por Jesus Cristo e escolhido por Deus o Pai. E lá em Atos nós vamos ver que também pelo Espírito Santo. De comum acordo. Todo mundo concordando que ele devia ser esse apóstolo. De Jesus, do Pai. Então ele é apóstolo de Jesus Cristo, como ele diz aqui. Não é pela vontade dos homens, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Ei, pai, o que acha de nós pegar aquele Saulo de Tarso e nomear ele apóstolo, o grande apóstolo? E o pai diz sim. E as pessoas dizem, não, esse Paulo, nem discípulo ele não é. Esse cara não tem as marcas de Jesus. Ele diz, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E as marcas do apostolado. Vamos mais um aqui, Efésios. Efésios capítulo 1 e versículo 1 também. Efésios 1 e versículo 1, que diz, mais uma vez, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha, ele tem quase todas as epístolas ele vai ter que colocar isso. Porque eram muitos que duvidavam de Paulo, de ser um ministro, de ser um apóstolo, então ele tem que falar. Ele não está falando isso aqui para ficar se vangloriando, não. É para mostrar para as pessoas que ele foi escolhido por Jesus Cristo e foi escolhido pelo Pai. Ele não se nomeou, não. Se achando bonito ou melhor, não. Ele só está falando o que ele é. E quem que escolheu ele para ser quem ele é. Ele é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Vamos mais um. Vá agora em Colossenses também. É só ir virando as páginas, também facinho. Colossenses capítulo 1 e versículo 1 também. Colossenses 1 e versículo 1.
Está tudo em ordem aí. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Mais uma vez. Então veja que são várias igrejas, para várias igrejas diferentes ele tem que dizer a mesma coisa. Eu sou Paulo, eu sou servo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Mais um. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo de número 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, o nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então, mais uma vez, ele afirmando que ele é Paulo, que ele é apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Foi Deus que mandou ele ser apóstolo, que deu a ordem: você vai ser um apóstolo. Hoje mas tem tanto apóstolo, principalmente nesse Brasil. Não vou nem falar o nome aqui, vocês conhecem um monte, né? Agora, quem que nomeou esses camaradas apóstolos? Acho que foi eles mesmos, né? Foi eles, né? Paulo não foi Paulo que se nomeou. Não foi ele, não. Aqui ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Foi Deus que mandou ele. O nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo de um e apóstolo de outro. Chamado por Jesus Cristo, chamado pelo Espírito, chamado pelo Pai. Por isso que ele era apóstolo. E as pessoas dizem: não, ele não é. Ele não é apóstolo, ele não é discípulo, ele não tem as marcas de Jesus, ele não tem. Então ele tem que defender. Vamos pegar mais um aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 também. Segundo Timóteo, capítulo 1 e versículo 1. Que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida eterna que está em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. E o que mais nesse versículo? Segundo a promessa da vida eterna que é em Cristo. Qual foi o maior pregador que houve ali, se não foi Paulo, pregando acerca de Cristo? Onde pregou para toda a Ásia, onde pregou até para toda a guarda pretoriana, 2 anos pregando para soldados diferentes. Foi Paulo. Foi justamente esse Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Aquele que as pessoas dizem: não, ele não é discípulo, ele não é apóstolo, ele não é ministro. Justamente esse. É justamente esse que diz: eu tenho em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos mais um aqui. Tito, abra lá em Tito. É só folhear um pouquinho para frente. Tito, capítulo 1 e versículo 1. Tito 1:1. Mais uma vez. Paulo, servo de Deus. Olha que interessante, que aqui ele começa primeiramente dizendo que ele é servo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou Paulo, sou servo de Deus e sou apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Segundo essa fé, ele é apóstolo, ele é servo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Ora, uma outra coisa. Agora vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios. Volte para 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo de número 1. Primeiro Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim:
e que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ué, por que será que Paulo estava dizendo isso, hein? Por que Paulo está dizendo, olha, que os homens nos considerem como ministro? É porque muitos não o consideravam. Por isso que ele está dizendo, olha, que os homens nos considerem como ministro. Ora, se muitos não estavam considerando, ele tem que falar isso. Muitos não consideravam ele nem sequer um simples discípulo. Imagina um ministro do Evangelho. Então ele diz que os homens nos considerem como ministros. Ainda em 1 Coríntios, vá para o capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, e versículo 1 e 2. Como eu disse, e quem mais duvida de Paulo é a igreja de Corinto. É o que mais duvida. É na igreja de Corinto que tem um camarada lá que resiste Paulo na cara, ele diz isso. É a igreja de Corinto que mais faz Paulo sofrer, faz Paulo chorar. Se você ler o capítulo 5 de 1 Coríntios, você lê o capítulo 2 de 2 Coríntios, o capítulo 7 de 2 Coríntios, você vai ver que ele escreve as cartas e ele diz, eu escrevo chorando. É com muitas lágrimas. Muitas pessoas faziam calúnias absurdas acerca de Paulo, principalmente a igreja de Corinto. Olha o capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Diz o seguinte, não sou eu apóstolo? Ué, por que Paulo está dizendo isso para Corinto? Para essa igreja? Ué, eu não sou apóstolo? Porque muitos diziam que ele não eram. Diziam, olha, esse Paulo aí, a pregação dele é fraquíssima. Talvez hoje, eu falei, ele era igual o Renato para pregar. É fraca, a presença dele é fraca. A presença dele é muito fraca. Lá de longe ele fica falando um monte de coisa, que quando ele vier aqui ele vai falar, ele não vai, é muito fraca a presença dele. Outros lá diziam, olha, eu gosto é quando Pedro prega, eles estão dizendo lá, na primeira carta. Olha, eu sou de Paulo, mas os outros dizem, não, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, olha, eu sou do outro. Aí Paulo está dizendo, mas eu não sou apóstolo, então? Ele tem que requerer o direito de apóstolo, chamado por Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, ele tem que ficar requerendo isso. Porque as pessoas duvidavam do apostolado dele. Duvidavam que ele era um ministro. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Cristo Senhor nosso? Por que ele está dizendo isso? Porque muitos acreditavam que ele sequer tivesse visto o Senhor Jesus. Então, ele está dizendo, então quer dizer que eu não vi, então? Quer dizer que não foi ele que me chamou para ser apóstolo? Lá no caminho de Damasco, não foi ele, então? Não foi? Não sois vós a minha obra no Senhor? Ué, quem que evangelizou aquele povo que formou a maior igreja que existia na época? Não foi Paulo? Ué, vocês não são a minha obra no Senhor? Eu pregar e vocês se converter e ter essa grande igreja hoje não significa nada, não prova nada. Eu não tenho as marcas do Senhor, então? Versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós. Ou seja, tudo bem se outras pessoas não me consideram, mas vocês que eu preguei o evangelho, vocês que eu gerei com dores, ele vai dizer, logo vocês, os outros dizer que eu não sou apóstolo, tudo bem, mas vocês estão dizendo. Então, eles não acreditavam que Paulo tinha marca de Jesus. Por isso que lá na frente Paulo tem que dizer, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Se eu não sou para os outros, a menos para vós, porque vós sois o meu selo, o selo do meu apostolado no Senhor. Vocês são o meu selo. Só de olhar para vocês devia falar que eu de fato sou apóstolo. O que prova que eu sou apóstolo é o selo que está aí. É essa igreja. Mas vocês dizem que eu não sou apóstolo. Vocês dizem que eu não vi o Senhor. Segundo Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3,
versículos de 1 a 3. Olha aqui, ele diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós? Ora, para eu pregar aí, eu preciso receber uma carta. Vocês não me conhecem, né? Eu tenho que ter uma carta de recomendação. Então, dos de fora se espera, mas dos de dentro... Ué, porque Paulo vai vir pregar aqui hoje, eu nem vou na igreja hoje. Nem vou, porque hoje vai ser Paulo e a palavra dele é muito fraca. E eu nem sequer eu gosto dele, eu gosto é de Pedro. Se fosse Pedro, aí eu estava lá. Eu necessito de carta de recomendações para vós, ou de recomendação de vós. É vocês também que tem que dar recomendação. Quando eu vou pregar em outro lugar, vocês têm que me recomendar também, para ver se as pessoas vão me aceitar. Você não imagina o quanto Paulo sofreu com essa igreja. Se você já leu algumas vezes 1º e 2 Coríntios, você sabe o quanto Paulo sofreu com esse povo. E que povo que deu trabalho para Paulo. Versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita. Vós sois a nossa carta escrita. Cada um de nós também devemos ser cartas escritas e abertas. Para que as pessoas possam ver em nós o quê? A marca do Senhor Jesus. Vós sois a nossa carta. Paulo diz a eles. Em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aí não é que hoje nós estamos lendo essa carta? Olha que bacana. Essa carta que era eles, estamos lendo hoje. Lendo essa carta, 1º e 2 Coríntios, lendo acerca dessa igreja, acerca desses irmãos que não acreditavam no apostolado de Paulo, que duvidava, nós estamos lendo hoje. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do vosso coração. Então esse povo é essa carta. É essa igreja que é o sinal do apostolado de Paulo. Mas ele diz, não, ele não é apóstolo, ele não é ministro, ele não viu o Senhor. Vamos para Atos. Atos capítulo 14, versículo 19. Atos 14, versículo 19. Então, tudo que nós vimos agora prova que Paulo tinha a marca de Jesus. Essa é a primeira marca de Paulo. Quando ele fala do apostolado, do ministério dele, essa é a primeira marca. Agora, só que ele tem uma outra marca. Paulo tinha uma outra marca. Por isso que ele diz, eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aí em Atos, capítulo 14, versículo 19. Olha o que aqui diz. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Aqui foi em Listra. Paulo curou um camarada e quando ele cura, as pessoas dizem, não, esse camarada é Deus. Ah, não, foi os homens que, os deuses se fizeram os homens e se vieram até nós. Vamos fazer um sacrifício para esse camarada, que isso aqui é um Deus. Aí, com muito custo, ele consegue que as pessoas não fazem sacrifício. Aí chegam os irmãos. Chegaram esses irmãos aqui, ó. Sobrevindo, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Olha, de Deus ele já foi apedrejado. Pouquinho tempo antes ele era Deus. Falei, não, ele é Deus. Aí chegaram esses irmãos aqui, judeus que vieram de Antioquia, e falaram, não, ei, que tal
mandar a pedra na cabeça desse camarada aí? O pessoal falou, só se for agora. Quem estava endeusando ele, jogou pedra nele. Olha só. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Cuidando não, Paulo de fato estava morto. Paulo de fato morreu nesse apedrejamento. Ninguém passava pelo apedrejamento e ficava vivo. Tanto é que ele foi arrastado para fora da cidade. Por isso que você vai ler lá em 2 Coríntios capítulo 12, não precisa ir lá. E ele falando acerca desse episódio. Desse camarada que foi arrebatado ao terceiro céu. E viu coisas extraordinárias. Então Paulo é apedrejado. Essa marca do apedrejamento é a primeira marca que ele diz lá. Em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Primeira marca era o apostolado dele, era o ministério espiritual. Agora são marcas físicas que ele trazia no corpo dele. Ele foi apedrejado. Essa marca de Paulo nós não temos. Nós não temos essa marca. Aqui ninguém nunca foi apedrejado. Aqui ninguém jamais vai sofrer o que Paulo sofreu. Nós temos liberdade de expressão para falar do evangelho em qualquer lugar. Paulo não tinha. Foi falar aqui, foi apedrejado. Essa é uma das marcas dele. 2 Coríntios capítulo 11, abra lá. 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 ao 25. 2 Coríntios 11, de 23 a 25. No Coríntios 11, 23 a 25. Vamos lá. 23. Ele diz, são hebreus, também eu sou. Eu estou certo aqui, deixa eu ver se eu estou certo. É isso mesmo. Não, estou lendo, é o 23. São ministros de Cristo, eu ainda mais. Tem uns aí que falam que são ministros de Cristo, né? Eu sou mais ainda do que eles. Se eles são ministros, eu sou muito mais ainda. O que mais que ele diz aqui? Em trabalhos, muito mais. Eles trabalharam? Trabalharam. Eu trabalhei muito mais do que eles. O que mais que ele diz? Em açoites, mais do que todos eles. Assim, tem alguém dizendo que apanhou por causa do Evangelho, por causa de Jesus, e tem a marca dele? Eu tenho muito mais do que eles. Eu apanhei muito mais do que qualquer um deles. E não é que apanhou mesmo. Pensa num cara que apanhou. Esse tal de Paulo. Você lembra lá por exemplo, lá em Atos, que Pedro e João foi aprisionados e apanharam, mas foi só uma vez. Só uma vezinha só. Agora, esse tal de Paulo, esse tinha as marcas de Jesus nas costas dele mesmo. Esse apanhava. Eles apanharam, eu muito mais. Açoites, versículo 23. Em açoites, mais do que eles. E em prisões, muitas, muito mais. Ninguém foi mais preso do que Paulo, não. Ele inventou de levar esmola lá para Jerusalém. Não é que quando chegou lá, Tiago, irmão de Jesus, falou, rapaz, nós estamos sabendo um negócio de você aí, ó. Você vai ter que fazer um voto e coisa e tal. Aí outros disseram que ele tinha introduzido um grego no templo. Aí dali pronto. Nunca mais ele saiu da cadeia. Aí foi preso em Jerusalém, depois foi levado para Cesareia. Chegou lá, ficou preso mais um período grande, 2 anos. Aí a Bíblia diz que um camarada ia lá todo dia para conversar com Paulo para ver se recebia satisfação. E Paulo, como nunca deu,
Não é que o camarada deixou o posto e passou o governo para outro. E não é que deixou Paulo preso, só porque Paulo não deu para ele satisfação. E dali ele ficou mais um período grande, e dele foi para Roma e ficou mais 2 anos preso, até ser morto por Nero. Ninguém foi preso igual Paulo. Ninguém apanhou igual Paulo. E as pessoas estavam dizendo lá, nem discípulo ele é. Ele não tem as marcas de Jesus, não. Ele diz, eu tenho. Eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Em perigo de morte, muitas vezes. Ora, se ele foi apedrejado, ele já tinha morrido uma. No navio, quando afundou, falou, vamos matar os presos tudo. Paulo seria morto também. Correndo vida, o camarada falou para ele, se você for para Jerusalém, você vai ser preso, você vai morrer. Ele falou, não, estou pronto para isso. Estou pronto. E esse tinha as marcas do Senhor Jesus, como ele diz. Versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Você tem ideia do que é isso? Não é apanhar igual a gente fazia com o filho da gente, com a mão, que a mão nem chegava direito, nem doía, só relava. Então foi com chinelo, não foi com chinelo havaiano, não. Foi com cinto, também não. Você sabe como é que eram os açoites antigamente? O camarada pegava uma chibata ou uma vara cheia de tiras, e na ponta daquelas tiras ia farpas ou lasca de ossos, que quando batia no espinhaço do camarada, o camarada chegava a se encolher. E o couro via junto. E quantas vezes que ele apanhou aqui? Vamos ver. Será que foi uma vez ou foi mais? Olha só quantas vezes aqui. Olha as marcas de Jesus que ele tinha aqui. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Apanhou 5 vezes de 39 chibatadas. Aí as pessoas dizem, não, ele não tem a marca de Jesus, não. Ele diz, eu trago, é no meu corpo, é nas minhas costas, a marca do Senhor Jesus. Você acha que ele ia apanhar em vão? Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Por isso que ele diz, desde agora ninguém me inquieta, ninguém fica me importunando, não, dizendo que eu não tenho as marcas do Senhor Jesus. Tinha a marca espiritual do apostolado e tinha essas marcas aqui também, que podia comprovar que ele era de Cristo. O que mais aqui? Então, 5 quarentenas menos um. 3 vezes eu fui açoitado. Olha, mais 3 vezes ainda. E cada vez era 40 menos um. Eita. Eu acho que eu não tinha aguentado, era nenhuma, e nem você. Na hora eu já ia jogar a toalha. Só do judeu 5 vezes. Aqui mais 3. 3 vezes eu fui açoitado. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado, lembra lá de Listra? 3 vezes eu fui açoitado. Abra em Atos capítulo 16. Você vai ver uma das vezes aqui, ó. Atos capítulo 16, versículo 22 e 23. É uma passagem que todo mundo conhece. Depois eu volto aqui. É a passagem lá do carcereiro. Ó, pra você ver como é que era, que o camarada apanhava aqui, ó. Atos 16, versículo 22 e 23. Olha o que o carcereiro faz com Paulo aqui, ó. Depois de ter lhe dado muitos açoites, não, versículo 22. A multidão se levantou unânime contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Lembra do que ele falou ali? Ó, 3 vezes eu apanhei, foi de vara. Foi açoitado 3 vezes de vara. Mandou que ele fosse açoitado com vara, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Vou pegar mais um versículo que eu não anotei aqui. Eu não anotei, vou me perder aqui.
Eu me perdi aqui no texto, mas depois da conversão do carcereiro, a Bíblia diz que ele levou Paulo para casa. Quem achar o versículo aí pode ler, está nesse texto aí. Levou Paulo para casa e fez, sabe o que com ele? Lavou as costas dele, os vergões. E era lavado com salmoura de água e sal, para desinchar. Se alguém leu esse, achou, pode ler aí. Eu esqueci de anotar, então me perdi no texto aqui. Então veja que levar açoite não era brincadeira, não. O camarada se converte, aí leva ele para casa e fala, deixa eu te dar um banho aqui. Aí dá um banho de salmoura nele. Versículo 33, quer ler aí? Vai lá. Então tá vendo aí, ó? Era uma pisa da boa mesmo. A ponto de ficar as costas cheias de vergonha e o camarada ter que lavar com salmoura. E as pessoas dizem, esse cara nem discípulo é, ele não é apóstolo, ele não é menino, não é nada. Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Vamos voltar para o nosso texto lá que a gente estava para a gente finalizar. Que é 1 Coríntios 11, 25. Vamos lá, vamos terminar lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. É 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 11 e 25. Então, no 24 ele diz, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um, e 3 vezes eu fui açoitado com varas, uma vez eu fui apedrejado, foi aquele versículo que nós vimos lá, né, que ele foi apedrejado lá em Listra. Três vezes eu sofri naufrágio, lembra da viagem que ele estava e o barco querendo virar, e Lucas lá em Atos diz, olha, nós já tínhamos perdido até a esperança da vida. A nossa certeza era de morte, Lucas diz isso lá em Atos. E uma noite e um dia eu passei no abismo. Aqui ele está relatando de quando ele foi apedrejado. Ficou uma noite e um dia paralisado, onde as pessoas pensavam que ele estava desmaiado. É onde ele é arrebatado. Então, depois disso, ele tem que dizer, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E a reflexão essa noite é, será que eu também tenho as marcas do Senhor Jesus? Você tem as marcas do Senhor Jesus? Será que nós temos a marca do Senhor Jesus? Será que as pessoas vão olhar para cada um de nós e falar, não, esse camarada sim, esse é um cristão de verdade. Esse tem a marca de Jesus. Então, que nós possamos, como diz Paulo, ter as marcas do Senhor Jesus.